Bom dia, galerinha, bem-vindo novamente aí ao Código, meu canal Código na Veia. Desculpa aí, deu uma engasgada aqui, deu um bug. Vamos novamente fazer agora a segunda videoaula de React, né? Na primeira aula eu expliquei um pouco sobre, né, o React. Criamos uma pequena aplicação, né? E fizemos um menuzinho básico lá, nem foi um menu, criamos um header lá só para demonstrar um pouco do React, como que ele funciona, né? Algo bem básico. E agora a gente vai começar eu pretendo criar uma série de videoaulas aí, onde a gente vai criar um CRUDzinho aí com o React.js, com Bootstrap, tá? Então as próximas aulas agora vai ser em cima dessa aplicação que eu estou fazendo aqui. Hoje a gente vai criar, né, instalar o React novamente. Eu vou criar aqui, sei lá, né, eu vou criar aqui uma aplicaçãozinha de cursos, por exemplo, né, e a gente vai criar os menus hoje e estilizar um pouco, né, os seus componentes aí, criando os seus componentes. Bom, pessoal, o que eu posso dizer aqui para vocês, que a gente já vai iniciar, então agradeço por todos, né, que vocês curtam o canal aí, compartilhem com os amigos, põe algumas sugestões aí que eu agradeço. Bom, então sem mais delongas, vamos iniciar o nosso aplicação. Quem não viu como instalar, né, tem vários scripts, tem vários vídeos aí, né, no YouTube, e pode ir também na primeira aula que eu fiz, que é essa primeira aula aqui, né, onde eu criei aqui, né, instalei, mostrei um pouco como criar, né, o React. Bom, então vamos lá. Vou fechar esse cara aqui, vou vir aqui dentro dessa pasta que eu já uso aqui e vou colocar aqui como vou colocar aqui cursos app, tá? Eu vou deixar desse jeito. Eu uso um terminal aqui, que é o terminal do Git Bash, tá? Que é do GitHub. Quem quiser usar o prompt do comando do próprio Windows pode usar, mas eu acho ele mais chatinho. Então, para nós iniciarmos uma aplicação, como eu demonstrei na primeira aula, né, de React, a gente usa o npx e vem aqui create React app e vamos colocar aqui cursos. Vou colocar só cursos, tá? E a gente vai iniciar aqui o cursos de tecnologias. Eu vou até colocar aqui cursos, código na veia, cursos, tá? Vai ser o nome da nossa aplicação. E dando um Enter aqui, ele vai iniciar todo o nosso pacote para instalação de todas das dependências e criando para nós já um template pronto aí, né? O que nós precisamos. Então, vou só dar uma pausa aqui para que ele termine de instalar para nós, né, todas as dependências, todos os pacotes que precisa aqui. E já eu volto. Bom, galera, terminou aqui de instalar, tá? Eu estava com esse aberto aqui, né, o Canvas, porque eu já estou, né, estava baixando uma imagem para a gente estar utilizando. Então vamos vir aqui, vou dar um SL e vou vir aqui dentro do CD, código na veia, cursos. Beleza? Então aqui dentro, se eu entrar, já tem os nossos arquivos que nós precisamos. E eu vou dar simplesmente um cube, ponto, passo ponto, para que ele abra, para que ele venha abrir aqui o nosso VS Code. Bom, pessoal, o nosso VS Code já está aqui aberto com os nossos... já expliquei sobre esses arquivos e as pastas, né? Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui, vou até fechar esse cara aqui, vou vir aqui em terminal,
tá? Novo terminal, que eu vou usar o terminal agora do VS Code. Nada impede você de usar o outro terminal. E vou fazer o seguinte, vou startar essa aplicação para que a gente veja como que ela está. Então vou dar deixa eu ver, um yarn start. Não lembro se eu estou com o yarn instalado aqui. Aqui não, npm start. E ele vai startar a nossa aplicação e nós vamos ver, né, a aplicação base que nós já fizemos na outra parte. E depois nós vamos, né, fazer alguns ajustes aqui e remover algumas coisas. Quando ele já vai... Não, deixa ele startar primeiro para que a gente já veja a aplicação rodando, né? Então, enquanto isso, ele está carregando aqui, né, os seus componentes, e montando aqui, renderizando o que tem que ser feito. Então, já está carregando aqui para a gente, pessoal, a nossa aplicação. E só aguardar mais um pouquinho. Vamos ver aqui no nosso... Ele ainda está montando algumas coisas aqui, tá? E vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, pessoal, acabou de iniciar. Iniciamos aqui agora, né, a aplicação. Ele tem, quando ele monta a primeira vez, né, ele instala a primeira vez, ele tem esse layout aqui já, que esse layout nós não vamos usar. Então vamos fazer agora nossas estilizações. Primeiramente eu vou vir aqui nesse arquivo e eu já vou fazer algumas exclusões aqui que nós não vamos precisar. Por exemplo, esses caras. Deixa eu ver, eu acho que isso aqui posso deixar. Aqui na nossa HTML nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui pt br e vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses comentários, aqui eu vou colocar aqui código na veia, né? E aqui eu vou tirar esse cara aqui também. Você precisa habilitar o JavaScript para rodar o web. Eu vou deixar ele aqui. E vou fazer o seguinte, vou remover esses comentários aqui também. Bom, aqui eu vou deixar formatar o documento, linguagem HTML, beleza, deixa formatado aqui. Bom, aqui nós fizemos isso, não preciso mais abrir esses caras. Agora que nós vamos fazer o seguinte, dentro desse cara aqui, eu tenho esse cara que eu não vou usar, já vamos deletar ele daqui. Que mais? Dentro de index, eu tenho ele, já vou sacar fora também, senão depois vai dar eco na nossa aplicação. Esses caras aqui eu vou deixar, tá? Então eu vou só tirar, eu vou deixar só um espacinho. Vou dar um Ctrl S, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui na nossa aplicação. Ainda nada, tá? Agora ele rodou e não mudou nada ainda. Beleza. Porque deve ter algum logo aqui. Esse logo aqui, ó, nós já vamos excluir também. E aí ele vai reclamar aqui que tem um erro, que nós precisamos tirar este logo aqui. Provavelmente agora deva estar. Beleza, tem mais um logo aqui que eu não quero. Bom, pessoal, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacar todos esses caras aqui. Tá? Nós não vamos usar mais esses caras. O React, ele sempre precisa que você tenha, né, uma tag py aqui para que a gente venha estar usando. Então por isso eu vou pôr só isso aqui, ele já funciona, tá? Só essas tags. Provavelmente aqui ele já não deu mais erro, então se nós olharmos aqui nossa aplicação, tem um logo definido em algum lugar aí, que nós já vamos achar.
logo definido. Bom, não sei, voltou a funcionar aqui. Acho que era algum conflito ali, né? E aí é o seguinte, vamos voltar aqui na nossa aplicação e vamos fazer o seguinte. Nós já estilizamos todos esses caras aqui, não temos mais nada aqui, então. Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com o Bootstrap nessa aplicação, tá? Então, para início, nós vamos mudar, nós já tiramos todos os estilos que precisamos aqui, que nós, cliquei aqui no lugar errado, fizemos algumas estilizações, tiramos alguns arquivos. Esse cara aqui, ó, eu vou mudar também. Se você olhar aqui, né, eu tenho um cara chamado Favicon aqui. E se nós olharmos aqui para nossa, esse aqui vai ser o logo que eu vou pôr aqui, tá? Tá feinho, beleza? Na verdade é mais para fim didático mesmo, para nós estudarmos aqui. Não tem nada para que não fique perdendo tempo em algumas coisas que não faz sentido ainda. Deixa eu fechar esse cara aqui. E vamos fazer o seguinte. Eu salvei ele, né, deve ter salvo aqui no Downloads. Eu acho que é esse cara aqui, deixa eu abrir ele aqui. É isso mesmo. Então eu vou pôr ele até como chamado ele de renomear ele. E nesse cara aqui eu vou chamar ele de Favicon, tá? Porém eu vou fazer uma outra cópia dele aqui que eu vou depois usar ele em outros caras aí. Então ele tem esse cara aqui, que esse cara aqui eu vou colocar como opa, deletei. Copiar, e esse cara aqui eu vou chamar ele de logo, tá? E vamos fazer já algumas modificações aqui. Esse cara aqui eu vou, deixa eu mudar aqui, deixa eu fechar esse cara aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar ele para dentro desse cara aqui, ele não vai dar pau, tá? E eu vou fazer o seguinte, nesse cara eu vou deletar isso aqui e vou modificar esse cara aqui para Favicon icon, que é isso aqui, tá? Ele vai virar um Favicon aqui e vamos ver se ele tomou pra gente aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, já é o novo, a nova imagem aqui. Beleza. Feito isso, dentro de CRC aqui, eu vou criar uma pasta chamada de Assets. E dentro dela, eu vou criar uma pasta chamada de Images. Tá? Então, são duas pastas e dentro dessa pasta vai ter o nosso logo que nós criamos aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro. Então, tem aqui o nosso logo. Perfeito. Esse aqui eu vou usar depois, tá, pessoal? A gente pode usar vários logos depois aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho uma pasta chamada Images. O arquivo já existe. Beleza. A gente não precisa mais dessa pasta. Eu só estava meio confuso com isso aqui. Feito isso, pessoal. Beleza. Depois nós começamos a estilizar. Vamos voltar aqui na nossa aplicação. Eu vou fechar esses dois caras aqui, esse aqui também, e vou vir aqui, ó, React Bootstrap, tá? O Bootstrap ele é um pouquinho diferente para outras plataformas HTML, CSS. O React ele trabalha um pouquinho diferente, que é com componentes, tá? Então aqui a gente vai vir em Start, Get Start aqui, e a gente já vai falar, ó, para nossas instalações, né, tem alguns passos. Então a gente vamos fazer o seguinte, para nossa aplicação a gente vai trabalhar agora só com o Bootstrap para a parte de estilização do nosso sistema. E vamos, né, já vamos instalar ele aqui. Eu vou dar um Ctrl+C para que a gente pare a nossa aplicação aqui. Vou dar um Ctrl
Ctrl V aqui para que a gente venha instalar o nosso Bootstrap aqui. Então ele vai começar a instalar o nosso Bootstrap, tá? Creio que aqui não demore muito, mas mesmo assim eu vou dar uma pausa aqui, tá? Para que eu não tome muito tempo do vídeo, e já voltamos aí com a instalação do nosso querido Bootstrap. Bom, pessoal, voltando aqui, já instalou todo o nosso Bootstrap, né? Se nós olharmos aqui dentro do package.json, provavelmente vai ter um Bootstrap aqui, ó, React Bootstrap e Bootstrap 5 e React Bootstrap. Beleza? Bom, é isso que precisa. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fechar esse carinha e vou fechar... Esse aqui é o index, posso fechar, não vou mexer nele, né? Então vamos fazer o seguinte. Para que a gente venha trabalhar com as partes corretas, né? Eu poderia vir aqui e criar jogar todos os nossos menus aqui dentro, mas esse arquivo aqui, ele é o principal nosso aqui, tá? Então aqui a gente só vai trazer o que renderiza. Se nós olharmos aqui dentro de HTML root, ó, ele vai renderizar esses caras aqui, tá? Então é o que nós vamos, ó, então ele vai pegar então o app, que ele vai ser o nosso arquivo principal, beleza? Então vamos trabalhar em cima dele, mas dentro dele a gente vai sempre trazer os componentes. Lembrando que o React ele é um SPA, né, um Single Page Application. Então, todas as outras páginas, né, ele é um componente, não é uma página por si só, né. Para isso, vamos vir aqui dentro da pasta src e vamos criar uma pasta chamada componentes, que a gente vai trabalhar agora com componentes. Isso é bom, tá? É muito fantástico, porque a gente consegue trabalhar de uma maneira escalável e você consegue ser mais dinâmico trabalhando com componentes. E dentro dele eu vou criar uma outra pasta chamada de navegações, tá? Navegações. E dessa pasta vai ter toda a minha parte que será a parte de navegação do site aí, vamos dizer. Eu posso tentar aqui dentro criar, por exemplo, esse cara aqui primeiro. Eu vou criar um arquivo chamado de navbar horizontal.js. Por que isso? Porque se eu precisar criar dentro dela agora uma sidebar, por exemplo, um menu que seja vertical ali, né, eu posso criar aqui dentro de navegações. E tudo que pode ser dentro de navegações aqui, eu posso deixar aqui, talvez a rota também, sei lá. Mas eu vou criar esse cara aqui. Então, dentro desse cara, eu vou criar as nossas funções, que a gente consiga aí trabalhar, né, para que a gente venha trabalhar com as funções que sejam os nossos componentes. Deixa eu ver. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, functions, vai chamar nave, deixa eu ver como eu coloquei, navbar horizontal, tá? E aqui dentro dela eu vou dar um return que vai trazer para a gente aqui os nossos componentes do HTML. Bom, pessoal, aqui ele está reclamando ainda, mas já vai se resolver. Então vamos fazer o seguinte: vim aqui dentro de componentes no React e a gente vai trabalhar com as navbar. Então aqui, deixa eu pegar um navbar aqui que eu prefiro que se adequa ao que nós precisamos. Navbar. Ó, esse menuzinho aqui, ó. Para isso, vamos pegar primeiro os imports. Eu vou pegar os imports aqui primeiro, porque aqui ele criou um Nav School exemplo, né? Mas eu não quero esse nome, então eu vou só pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, e vou vir aqui e jogar aqui dentro, tá? O que mais que eu preciso aqui agora? Agora a gente precisa pegar os nossos componentes. Eu vou pegar do nav, porque eu já tenho o return lá, até o final do nav aqui, ó. Lembrando que ele está trabalhando com componentes, por isso que está nav aqui. Poderia ser nav também,
né, uma div, né? E vamos voltar aqui e simplesmente colar aqui. Olha aí, pessoal, como, né, deixa eu ver aqui se tem algum erro, não tem. Como no Bootstrap a gente consegue ter uma performance um pouquinho mais rápida aí para criar os nossos componentes, né, estilizando o nosso site da maneira que nós precisamos aí. A única coisa, como eu já expliquei, né, na primeira aula, a gente dá um export aqui para que a gente venha conseguir pegar o nosso navbar horizontal aqui e a gente consiga importar ele para as outras páginas. Bom, tá feito aqui, tá? O nosso navbar. O que é que nós vamos fazer agora é vir aqui e importar ele, né? Então vai estar import navbar. Ele tá até aqui, ó, horizontal, já vai vir aqui para nós, tá? E nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui e já vou fazer o seguinte, eu quero que aqui seja meu navbar horizontal, vou fechar ele aqui, e vou dar um Ctrl S aqui. E vou fazer o seguinte, provavelmente ele não vai startar aqui, porque eu preciso voltar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, npm start. E agora nós vamos começar a ver, né, como que está se comportando o nosso site. Lembrando que aqui, ó, eu vou trazer meus componentes, tem estilizações que eu posso fazer desse lado aqui também, né? Mas a gente já vai ver como ele está se comportando aqui, se deu certo para nós trazermos o nosso Bootstrap. Beleza? Então vamos aguardar só um pouquinho. Bom, pessoal, iniciou a aplicação e nós, né, nos deparamos com uma falha aqui, né, do Bootstrap. Embora ele, né, a gente nota que ele trouxe, né, as suas tags HTML aí dos links, por exemplo, né, mas não tem estilo aqui, né, mas provavelmente esquecemos aí de pegar e dar uma olhada aqui melhor no estilo que a gente precisa. Então, se vir aqui de novo no Get Started, ele tem como a gente instalar, tem como a gente importar os componentes aqui, de componentes de button, a gente pode usar tanto de uma maneira como de outra, né? E tem aqui provavelmente o CSS, né? Os estilos de passes estão aqui. Então tem algumas maneiras que você pode importar aqui do link, você pode trazer esse link aqui lá para a sua página de HTML, lá na clientes HTML, passando esse link para ele aqui, e ele vai buscar, né, lá da sua, mas nós vamos usar esta maneira aqui, ó, de import, tá? E como nós vamos fazer isso também? Colando lá onde nós precisamos. Então vamos fazer o seguinte, se nós olharmos aqui dentro de componentes e navegações, eu vou até criar uma pastinha aqui chamada de styles, de estilos, CSS, mas como esse cara aqui provavelmente a gente pode ser usado, né, em vários outros lugares, eu vou usar esse estilo aqui dentro, tá? Eu vou deixar ele até, deixa eu ver, eu vou deixar ele meio aqui em cima. Peraí, pessoal, foi mal. Na verdade, nós estamos importando, né? Então aquele estilo, ele não é aqui dentro. Ele vai ser aqui. Como a gente vai usar o Bootstrap várias vezes aqui dentro, para que a gente não venha precisar toda hora ficar importando, por exemplo, eu posso importar ele aqui, ó, e ele vai funcionar, tá? Mas, né, como a gente pode estar usando ele várias vezes em outros lugares, eu já vou deixar ele importado aqui nesse componente, porque daí todos os componentes que eu fizer baseado no Bootstrap, e a hora que eu trazer ele para cá, que eu exportar ele para cá, importar ele para cá, na verdade, ele já vai usar o seu estilo. Senão eu tenho que ficar, né, em toda a aplicação minha, eu tenho que trazer em todos os componentes meus, na verdade, eu tenho que ficar herdando ele lá.
Vamos voltar aqui na nossa aplicação e ver o que ele já fez. Olha que beleza, já funcionou aqui até o drop-downzinho aqui. E beleza, pessoal. Tá bacana, cara. Né? A gente pode até fazer... Eu tenho um plugin aqui do próprio Chrome, né, que ele consegue simular aqui pra gente, né, um mobile. E se você ver aqui, ó, ele já faz todos os scrollzinhos aqui, ó, né, monta um menuzinho para que se alguém abrir essa aplicação em um mobile, ele já tem, né, o seu estilo aqui para trabalhar, né, fluidamente aí, né. Então é muito bacana o Bootstrap, né, que se nós fosse fazer tudo no CSS, tudo na mão, ia, né, depende da prática de cada um aí, ia ter um pouquinho mais de trabalho. Então, beleza, voltando aqui na aplicação, vamos fazer algumas modificações. Por exemplo, eu vou tirar esse cara, eu vou colocar aqui um logo aqui nesse lugar, tá? O que mais que eu vou fazer? Então vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui na nossa aplicação e vamos lá no nosso navbar horizontal. Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, vai ser um logo, tá? Nós vamos deixar, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero tirar esse forms, que vai ser aquele forms de busca. O que mais que eu posso fazer aqui? Esse disable aqui, ó, eu vou tirar ele também, tá? Que esse disable, eu vou dar um Ctrl S aqui, para que vocês vejam, esse disable aqui, ó, ele sumiu lá, esse disable aqui, se vocês quiserem, pode usar, mas não vou utilizar ele aqui, então eu já vou tirar ele aqui, ele pega daqui, tá fechando aqui, ó. Então já vou tirar ele também. O que mais que nós vamos fazer aqui nessa aplicação? Vamos fazer as modificações aqui. Aqui eu vou colocar como, por exemplo, contato, né? E aqui vai ter os nossos, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem um título chamado de link, eu vou colocar aqui cursos, né? São os cursos que vão ter. E aqui você pode pôr aqui curso, por exemplo, de React, JS. O que mais você pode pôr aqui? React Native. Aí eu posso criar um outro cara aqui chamado também de... Vou colocar aqui Reaction 5. Aqui eu vou colocar, sei lá, .NET Core 7. E aqui vamos dizer que é algo que tem fora meio desses cursos. Vamos colocar aqui um SQL Server. Bom, então nós fizemos essa parte aqui, pessoal. E se olharmos lá na nossa aplicação, né, tem que estar mudado aqui, né, o que a gente alterou lá. Bom, essa aula aqui não vai ser para, né, nós falarmos das rotas, mas já vamos, né, começar a fazer algumas modificações aqui ainda nesse menu, né. Como eu mostrei, né, a gente vai alterar agora esse cara aqui. Vamos colocar o nosso logo que nós criamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Para o logo, em vez de nós virmos aqui, né, como o React ele trabalha com os componentes, vamos usar os componentes. Em vez de eu vir aqui e colocar, né, no exemplo aqui, image, SR, e passar a nossa imagem aqui para ele, nós vamos criar componentes aqui para que a gente consiga trabalhar aí com os nossos as nossas imagens aqui, beleza? Então, né, vamos mudar esse cara aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui, pessoal, ele parou de usar porque nós tiramos esses caras aqui, mas vamos deixar ele aqui, que pode ser que a gente use, né, esses caras aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui dentro de componentes uma pasta chamada de
logo, tá? E essa pasta a gente vai ter aqui um arquivo chamado logo.ps, tá? Que onde a gente vamos criar aqui a nossa function chamada de logo. E vamos fazer simplesmente o return e beleza. Bom, pessoal, aqui vamos fazer o seguinte, aqui sim a gente vai fazer o nosso CRC e vamos criar a nossa imagem aqui. Dentro desse cara, nós vamos trazer a nossa imagem que nós criamos aqui dentro desse cara. Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro a gente vai dar um import logo, vou colocar logo, assim mesmo, logotipo, e vamos vir aqui dar um from, e aonde nós tivermos essa imagem que vai estar aqui dentro, volta uma pasta dentro daqui, aí a gente precisa pegar mais uma pasta que está dentro de assets e imagem, aqui dentro vai ter o nosso logo, beleza? Então esse aqui é o nosso logo. A única coisa que aqui a gente vai dar uma chave, que ele precisa dessa chave, e colocar o nosso logotipo aqui dentro. Pessoal, basicamente isso nós fizemos. Por que nós fizemos isso? Porque aonde eu quiser usar esse logo agora é só eu chamar. Então vamos dar um export aqui, full e logo. Tá? É isso aí que nós precisamos. Bom, vamos voltar aqui no nosso menu. A gente está trabalhando em cima do nosso navbar, né? Então vamos fazer o seguinte, dentro dele a gente agora vai dar um import, colocar logo e from, a gente precisa do nosso do nosso logo que ele venha aqui. Então o nosso logo, é 2 pontos para que eu venha pegar a pasta. Então logo, e ele vai pegar o logo.js lá para que a gente venha consumir o nosso logo. Aqui dentro, pessoal, simplesmente eu vou fazer assim, ó, logo, não preciso passar aquele cara, tá? E beleza. Feito isso, vamos ver como funciona a nossa página, né? Ó, tá aqui, mas porém tá grande, né? Vamos fazer um ajuste aqui, que na verdade a gente já tinha que fazer isso criando uma imagem menor aqui para pôr, né? Mas a gente vai fazer uma gambiarra aqui, tá? Que a gente vai voltar aqui no nosso logo e simplesmente vir aqui, dar um if e vou colocar 40 aqui, vamos ver como vai ficar. Ele está só reclamando aqui que os botões e o form não está sendo usado, não tem problema por enquanto. Se quiser tirar lá, pode tirar. Vamos voltar aqui na nossa página e tem o nosso logo aqui, ó. Beleza? Bom, qual outra coisa que nós podemos fazer, né? Colocamos o nosso logo aqui e tem aqui também o favicon aqui dentro. O que nós podemos fazer aqui, se voltarmos aqui na nossa componentes e vir aqui novamente em navbars, vamos ver quais são as configurações que ele tem também de cores para nós alterarmos, né? Então vamos fazer o seguinte, dentro de aqui, ó, então ele tem essas cores e tem essas configurações. Aqui tem o dark, tá? E tem o, deixa eu ver, ele fala dark e tem alguma outra cor que deve ser essa cor aqui, dark, e tem esse azul aqui também, que variante light, variante dark, e tem essas cores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse tema aqui mesmo, tá? Vou Ctrl C e vim aqui na minha aplicação e vou ir lá no meu cara, ó, então eu estou dentro de nave, ele expande o tamanho, tá?
esse LG aqui, depois a gente te mostra lá. E tem aqui uma classe name, que é o Beige Border, que é a classe que ele pega, né, para fazer suas estilizações. E agora eu vou colocar como ele tem uma cor aqui e de negra aqui de dark. E voltamos aqui e tá aqui o nosso menu agora estilizado na cor escura aqui, dark aqui, tá? Eu ia até mudar isso aqui, mas ficou aqui, acho que parecendo melhor aqui o logo. Vou deixar assim mesmo, tá? Quem quiser colocar o logo da maneira que te agrade aí, tá? Põe aí da maneira, faz uma estilização melhor aí. Depois a gente vai arrumando esses caras aqui. Bom, pessoal, o que eu queria falar para essa aula era isso, né? A gente fizemos aqui o nosso... Instalamos aqui o Bootstrap no React, criamos aqui o nosso menu. Se você olhar aqui, por exemplo, na minha extensãozinha aqui, ó, né, ele já consegue identificar, né, como posso dizer, um mobile aí, né, pelo seu tamanho. E aí aqui dentro tem todos, né, o seu menu aqui dentro, tá certo? Então ele já consegue fazer isso se caso alguém abra ele no mobile aí. E aí tem outras, essa extensão é muito bacana para testar, né, como está ficando o seu layout em dependentes de aplicações, né. Aqui tem, por exemplo, o iPhone, ele já também consegue montar aqui, ó. Aqui temos aqui esse Galaxy 20, que acho que era o que eu estava usando. Deve ter tablet aqui, ó. Então ele já consegue montando aqui, né, nos tablets, notebook, MacBook e por aí vai, tá? Eu sempre uso esse Galaxy S20, tem o Xiaomi aqui, ó. E aí tá montando certinho do jeito que nós precisamos, beleza? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, é isso aí para essa aula. Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos criar aqui também um footer, tá? Da mesma maneira que nós criamos aqui. Nós vamos criar uma pastinha chamada footer e aí por aí vai. Depois nós vamos fazer uma tabelinha aqui que mostre, né, os cursos, né, tudo que tem, os preços, por exemplo, né? Talvez umas imagens e talvez a gente vai usando mais aí o Bootstrap, né? A gente tem bastante coisa aqui no Bootstrap que dá para ser usado. Por exemplo, um carrossel aqui que fique mostrando lá, né, os cursos e os valores, né? E aí aqui no próprio Bootstrap, né, já tem aqui como que a gente usar, beleza? E depois nós vamos consumir ele tanto como aplicação Netcore aí, uma aplicação API REST, e também talvez eu vou conseguir fazer para vocês aí conforme decorrer uma integração com Firebase, para que a gente venha usar também o Firebase aí, talvez para Firebase, para que a gente venha usar aí também fazer alguma autenticação aqui com o próprio Firebase aí, tá? Mas aí as próximas aulas. Eu vou criar um projeto aqui depois, mas eu crio junto com vocês, onde eu já tenho alguns projetos que eu fiz aqui, mas o Flutter, tá? E esse aqui é um web. E aqui depois eu crio para nós fazermos aí uma autenticação usando o Firebase, mas também eu vou fazer a autenticação usando o próprio Identity do Netcore, beleza? Bom, pessoal, fica até a próxima aí, fique com Deus, espero que tenham gostado aí. Não deixe de dar um curtir aí, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, e um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, semana de vitória para nós aí. Tchau, tchau.